Olá! Hoje chegamos finalmente ao último dos vídeos sobre equações de Maxwell e relatividade especial. É o 6º vídeo. Então, só recordando o que a gente viu até agora, né? A gente resolveu as equações de Maxwell para o caso particular da ausência de cargas e correntes elétricas, né? E nesse caso, a gente chegou em duas equações de onda, uma para o campo elétrico, outra para o campo magnético, né? E a gente discutiu que onda era essa. Surgiu uma onda e a gente discutiu que onda era essa. Essa onda, ela tinha uma cara específica, né? Então, essa é a solução mais geral possível. Eu estou colocando a componente X aqui, por exemplo, né? Ou o campo completo, no caso do campo elétrico, né? E aqui já um caso particular com uma específica condição inicial do problema, tá? Que é uma oscilação, que a gente já discutiu bem, das cargas elétricas, né? Harmônica dessas cargas. A gente discutiu as propriedades de transversalidade dessa onda, no que concerne o campo elétrico e o campo magnético, certo? Então, essa estrutura geral da onda, a gente já viu, e eu vou só revisar aqui usando mais um simulador do FET Colorado, esse se chama Radio Waves and Electromagnetic Fields, tá? Então, o que é esse simulador aqui? Ele simula o funcionamento de antenas de transmissão e recepção. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma antena de... aqui é a transmissão e aqui é a recepção, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Eu já coloquei, eu vou pôr ele para rodar e vou explicando, né? Mas se vocês olharem aqui do lado, eu já coloquei nesse simulador a opção para ele não chacoalhar a carga aleatoriamente, e sim no movimento harmônico, né? Uma oscilação fixa aí, tá? A frequência de oscilação está fixa e a amplitude também. Depois eu vou mexer nelas. E o que a gente está vendo aqui, nesse caso, vou pôr para rodar, eu começo vendo o campo completo. Então, essas aqui são as linhas de campo que estão surgindo devido a você estar chacoalhando a carga, tá? É o campo elétrico e magnético, tá? Então, vamos pôr para rodar aqui. Então, conforme eu chacoalho a carga, né, eu observo a soma dos campos elétricos e o campo eletromagnético devido a essa carga, tá? Aqui eu tô pondo só a componente numa direção para a gente entender a variação desse campo elétrico, e em vermelho eu tô mostrando a onda de variação que está caminhando, e nesse caso ela caminha com a velocidade c. Aqui, por último, eu coloco somente a onda gerada, onda eletromagnética gerada. Então, essa onda eletromagnética, aquele desenho que a gente viu no vídeo passado, né? Que é muito comum a gente ver o desenho, e no vídeo passado eu mostrei uma animação, né? Das ondas elétricas, da onda eletromagnética se propagando, ela é uma consequência de você chacoalhar essas cargas, né? E gerar uma alteração no campo eletromagnético. Agora, lembrando que as equações de Maxwell, elas colocam numa mesma moeda, digamos assim, né? O campo elétrico numa face e o campo magnético na outra, né? E variação de um gera o outro e assim por diante, né? E a gente aqui observa a onda que está sendo gerada, que é esse exemplo que a gente colocou aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo lá naquele anterior, o vetorzinho que se observava, naquele videozinho que eu acabei de passar, é a soma do campo elétrico do vetor campo elétrico com o campo magnético. Então, você tem a onda, o campo eletromagnético. E aqui você tem uma decomposição dele, né? A direção de propagação V, os campos elétricos e magnéticos, né? Então, no geral, é isso aqui que explica, fecha a discussão a respeito dessa onda, né? A natureza dessa onda, conforme vista pelas equações de Maxwell, certo? Aí, então,
se vocês lembrarem, a primeira vez que a gente chegou no resultado das ondas, né, a gente discutiu que onda era essa. Então a gente tinha dois problemas associados a entender a natureza dessa onda. O primeiro problema surgia era qual era o meio de propagação, né? E aí vai ser, depois das equações de Maxwell, vai vir uma série de experimentos tentando achar o tal do éter, que seria o meio no qual a onda se propagaria, porque a definição, o conceito de onda pedia um meio material, então se resgata a ideia do éter para dizer que é esse o meio que a onda se propaga, a onda eletromagnética, né? E tinha uma outra questão que, né, já estava nas equações de Maxwell, né, mas que nos anos seguintes, ali nas décadas seguintes, vai se intensificar a busca por variações na velocidade da luz em função da fonte, do movimento da fonte que gerou a luz, né? Então a gente vai discutir isso agora. A gente discutiu bastante a questão de por que não tem um meio de propagação, né? Embora isso tenha ficado na comunidade científica por um bom tempo ainda, por uns 30, 40 anos, né? E a questão, agora a gente vai mostrar uma outra característica dessa onda que surgiu, né? Que é o fato da velocidade de propagação dela no vácuo sempre ser independente da velocidade da fonte que gerou a onda, tá? Então a gente vai estar discutindo agora essa característica da onda e essas duas características vão estar associadas com o desenvolvimento da relatividade especial, tá? Então, para lembrar disso, a gente precisa voltar um pouquinho atrás para discutir essa questão da soma das velocidades, né? A velocidade da fonte mais a velocidade da propagação da onda. A gente tem que voltar um pouquinho atrás e lá discutir o princípio da relatividade de Galileu, que vocês viram em Física Básica 1, tá? Então a gente vai usar o próprio exemplo do Galileu, né? Que é os personagens, o Simplício, o Sagredo e o Salviati. E a ideia é você estar num barco, né? O Simplício está no porto observando o barco passar. O barco tem uma velocidade que é essa velocidade V, né? E o Salviati, ele lança uma bola de canhão, alguma coisa, né? Em direção à base do barco, né? Então, tanto o Simplício quanto o Sagredo vão observar o efeito desse lançamento. Então, como o Sagredo não se move, o que ele observa ao longo do tempo para ele é essa bola caindo na vertical. Porque tanto ele, quanto o Salviati, quanto o barco, quanto a bola, todo mundo tem uma velocidade V horizontal. Já o Simplício, ele observa a bola fazer dois movimentos, né? Ela faz um movimento de queda, mas ao mesmo tempo que ela faz um movimento de queda, ela se desloca para frente, né? Então o que ele observa é esse movimento parabólico, né? Então, o princípio que está por trás disso, aqui eu estou colocando de novo, né, o material, a fonte onde eu peguei esse material, vou pôr na descrição do vídeo, né? E tem uma discussão muito boa sobre o princípio da relatividade de Galileu e o princípio da relatividade especial, né? Então, o princípio que está por trás disso, né, é o princípio da relatividade de Galileu, é a soma das velocidades, né? E para entender isso melhor, esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo bidimensional, né? A gente vai simplificar um pouco esse problema e vai imaginar um movimento unidimensional, né? Então, nesse movimento, você se imagina num ônibus, né? E aí tem duas pessoas te observando, o seu amigo e sua amiga, né? Observando o seu movimento. E esse ônibus anda com uma certa velocidade na horizontal. A gente vai, por simplicidade, considerar uma velocidade constante, né? E vai estudar esse movimento, o que acontece em função dos referenciais que a gente vai escolher para estudar esse movimento. Então, o primeiro referencial que a gente escolhe é um referencial, a gente diz aí que essa velocidade é baixa, então aproximadamente a gente pode considerar a velocidade como se a Terra tivesse parada. Então, o primeiro referencial que a gente escolhe é um referencial no qual, no instante que a gente define como instante igual a zero, a Terra está parada, né? Então, nesse referencial, né, seria, por exemplo, o poste e a amiga estão paradas nesse referencial,
Então, se a gente escolhe esse referencial e chama esse referencial de S, né? Chama esse referencial de S, a gente observa o ônibus passando para a direita com uma velocidade V. Então, nesse referencial, o ônibus tem uma velocidade horizontal de valor V igual a 60 km por hora. Agora, a gente pode escolher um segundo referencial, que é o referencial no qual o ônibus está parado. Então, é um referencial que, em relação à Terra, ele tem uma velocidade V, né? Então, você tem lá dois referenciais, né? Que entre eles existe uma velocidade relativa a V, tá? Esse segundo referencial a gente chama de S', né? Que a gente desenha aqui, e nesse referencial o ônibus está parado, né? Então, dados esses dois referenciais, a gente escolhe dois sistemas de coordenadas. Então, a gente escolhe o sistema de coordenadas x de t para S e o sistema de coordenadas x' de t para S', tá? Quando a gente faz isso, né, os dois referenciais têm uma velocidade relativa constante entre eles, né? Por construção, a gente construiu esse problema assim. Se isso é verdade, né, e aí a gente colocando as coordenadas aqui explicitamente, x no referencial S, né, e x' no referencial S', o que são essas coordenadas? São o movimento de você, vistos pelo referencial S e pelo referencial S', né? Então, vai existir uma diferença de representação do seu movimento, né, visto nesses dois referenciais, tá? Então, a relação entre eles é que, se você pensar, como o referencial S' se move em relação a S para a direita, né, implicitamente eu já tenho uma distância sendo percorrida aí, que eu coloquei C, né, mas na verdade não é C, é V vezes T, né? A velocidade do ônibus vezes o tempo, o intervalo de tempo que você vai considerar, né? Então, a coordenada sua, né, a coordenada de você nos dois referenciais, ela vai ter sempre essa diferença, que é V, que é a velocidade do ônibus, vezes o T. Então, no referencial S, mesmo que você fique sempre no mesmo banco do ônibus, você vai estar sempre se movimentando, porque o ônibus está se movimentando. E isso é expresso por VT. Por outro lado, no referencial no qual o ônibus está parado, né, você tem, se você não levanta do ônibus e levanta do teu banco, da tua cadeira no ônibus e começa a se movimentar, a tua velocidade, a tua posição é zero, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de transformação de Galileu entre dois referenciais. Ele dá as coordenadas vistas, né, entre dois referenciais que têm uma velocidade constante entre si, né? Referenciais não acelerados, tá? Então, eles têm uma velocidade constante entre si e a gente vai considerar esses referenciais como sendo não acelerados, portanto, dois referenciais inerciais, né? Então, se isso é verdade, né? Como é que eu olho para as velocidades de você, né, vistas nesses dois referenciais, né? Como é que as velocidades se relacionam nesses dois referenciais? Então, para fazer isso, a gente retoma a equação que dá a posição sua nos dois referenciais, né? E a gente sabe que velocidade é derivada em relação ao tempo da posição. Então, a gente deriva em relação ao tempo, certo? Quando a gente faz isso, né, deriva em relação ao tempo, isso é uma igualdade, você deriva dos dois lados da igualdade. Então, do lado esquerdo, naturalmente surge o conceito de velocidade. Então, é a velocidade de você vista pelo referencial S, no qual o ônibus anda. Por outro lado, do lado direito, né, quando a derivada, eu vou pôr quando a derivada atua aqui, né, é d dt de vt, v é constante, sai da derivada, dt é 1. Então, sobra só o v desse lado. E isso aqui, né, que eu vou escrever aqui, olha, é dx' dt, a gente, na mecânica
newtoniana, né, a gente assume como sendo a mesma coisa que é a definição da velocidade, né, no sistema S', velocidade sua no sistema S', tá? Vocês vão me perguntar, por que você está explicitando isso? Isso é óbvio, né? É óbvio na física newtoniana. O que está implícito aqui? Está implícito que porque para calcular essa velocidade do lado esquerdo, eu tenho que medir intervalos de tempo. Então, se eu estou olhando, se tem alguém medindo velocidade nesse referencial S, está usando relógios que estão em S, certo? Então, esses intervalos de tempo são relógios que estão em S. Agora, essa aqui, né? São relógios em S, portanto, esse é VS, é a velocidade de você vista pelo referencial S. Agora, para eu dizer que isso aqui é a velocidade de você vista pelo referencial S', por construção, esse cara aqui teria que usar relógios que estão dentro do ônibus, que estão no referencial S', para ser mais preciso, né? Estão junto com o referencial S'. Então, deveria ser esse intervalo de tempo visto por S'. Mas é que é óbvio, na mecânica newtoniana e no nosso dia a dia, que a gente tem baixas velocidades comparadas com a velocidade da luz, né? Que esses dois intervalos de tempo são a mesma coisa, certo? Se você ajusta o teu relógio, a pessoa ajusta o relógio no ônibus e bota o ônibus para andar, nenhum relógio vai atrasar, se não tiver problemas mecânicos, né? Nenhum relógio vai atrasar em relação ao outro, e os intervalos de tempo são iguais, né? Então, isso era assumido como absoluto, esse tempo era assumido como absoluto e, portanto, valia essa soma de velocidades. O que significa? Significa que se a pessoa aqui dentro, você, né, começa a se movimentar, o fato do ônibus estar em movimento, para quem está olhando de fora, vai ver uma soma de velocidades, tá? Isso é o princípio da relatividade de Galileu. E ele vai mais além. Eu rabisquei aqui, mas está ótimo, né? E ele vai mais além. A gente pode olhar em termos de acelerações também. Então, para olhar a aceleração, o que eu tenho que fazer? Derivar novamente. Novamente eu assumo que a velocidade, que o intervalo de tempo é absoluto, que o tempo é absoluto, né? Ele é o mesmo nos diferentes referenciais inerciais, né? Derivo e aí eu obtenho que a aceleração nos dois problemas, né? Ela é a mesma. A derivada das velocidades, né? Que é, portanto, a aceleração no referencial S, ela é idêntica à aceleração no referencial S', isso porque V é constante, na hora que eu derivo ele desaparece, né? Então, as acelerações são as mesmas vistas nos dois referenciais, certo? Tanto no referencial S quanto no referencial S', tá? Então, o que a gente encontra de resultado? A gente encontra a soma das velocidades e a gente encontra que as acelerações é a mesma. Por que isso é importante? Bom, essa soma de velocidades, se a gente pensasse, né? Se, por exemplo, se tem luz, né? Você se colocar andando aqui, mas pode ser que você, o seu amigo, né? Ou se acenda uma lanterna com uma lâmpada. Uma lanterna que tem uma lâmpada. Na hora que você acende a lanterna, você gera luz, certo? Então, fica a pergunta, qual é o valor da velocidade da luz da vista nos dois referenciais, em S ou S'? O que a relatividade de Galileu vai dizer? Que se eu meço em S', V igual a C, vamos supor que a gente está lá no vácuo, né? Aproximadamente C, tá? Aqui, né? Porque a gente está pondo uma situação na superfície da Terra, né? Mas se eu gero um feixe de luz e eu meço a velocidade vista do ônibus que está andando, portanto, eu estou com a minha lanterna dentro do ônibus, a lanterna tem a velocidade do ônibus, né? Ela está junto com o ônibus, e eu acendo uma lâmpada. Essa lâmpada, né? Se eu fosse olhar, se eu dentro do ônibus estou medindo que a velocidade da luz ali é C, fora do ônibus eu tinha que medir C mais V. Ou então, se a pessoa que está em S mede C para a velocidade da luz, quem está dentro do ônibus teria que medir C menos V. Ou seja, a fonte, né? A fonte de luz, se ela tem, que é no caso a lanterna, se ela tem uma velocidade, ela deveria estar
somando essas velocidades para quem olha a luz se propagando, certo? Isso é o que a relatividade de Galileu vai dizer, tá? E além disso, matematicamente, a gente tem uma característica que é uma consequência da aceleração ser constante, né? E da massa ser constante, tá? Que é, pela segunda lei de Newton, a aceleração é constante, a massa é uma constante, ela é a mesma nos dois referenciais, tá? E a resultante de forças, por construção, são forças do tipo forças de interação, né? Que só depende dos intervalos, da variação de posição, de diferença de posição, tá? E, portanto, elas também são independentes do sistema de coordenadas, tá? Então, para forças de interação, massas constantes, né? A segunda lei de Newton, ela é invariante por transformações de Galileu, né? Ela é invariante porque o R é o mesmo, o M é o mesmo e o A é o mesmo, mas tem ainda um outro conceito que a gente chama de conceito de covariância, que ela preserva, mais do que invariante, né? Ela preserva a forma. Se eu escrevo R igual a MA no sistema S, eu escrevo R' igual a M' A' no sistema S'. E ótimo que seja assim, né? Para você poder fazer experimentos a baixas velocidades nesses diferentes referenciais, desde que eles tenham, olhando de diferentes referenciais, desde que todos esses referenciais sejam referenciais inerciais, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Aí, quais são os problemas? Tá? Então, o princípio da relatividade de Galileu diz isso. As leis da mecânica são invariantes por transformações de Galileu, né? E com a luz, né? O que se esperava era que as equações de Maxwell, né? A gente se esperava estender o princípio da relatividade de Galileu para a física no geral, porque isso seria o mais intuitivo da gente imaginar, né? Só que o que acontece? Tem dois aspectos. Um aspecto é experimental. Você não consegue, né? Foram feitos vários experimentos, Maxwell e Morley é o clássico desses experimentos que tenta, né? Ele tenta medir, eles medem a velocidade da luz, né? Em diferentes direções na Terra. Então, levando em consideração o movimento da Terra, eles esperariam encontrar diferenças nessa velocidade. Eles, né, usam o interferômetro, conhecido como interferômetro de Maxwell e Morley, e eles tentam buscar diferenças de maneira muito precisa, diferenças de velocidade em função das diferentes direções da fonte, da lanterna que está emitindo a fonte de luz, certo? Se valesse o princípio das transformações de Galileu, deveria haver soma de velocidades e, portanto, deveria haver variações nessa velocidade da luz. E eles não acham nada. E o experimento é extremamente preciso, né? Eles medem padrão de interferência dessas ondas. Eles não acham nada. Então, isso é um ponto. O outro ponto, é o que eu acabei de escrever aqui, é que as equações de Maxwell, que são as que preveem a velocidade da luz, elas não são invariantes por transformação de Galileu e, mais ainda, não são covariantes por transformação de Galileu. Então, o que significa isso? Significa que eu pego a forma da equação de Maxwell no referencial S, por exemplo, se vale que dividir E igual a zero no referencial a S, né, ou a lei de Ampère, ou a lei de Faraday, não vale mais essa estrutura num outro referencial que se move em relação a S se eu utilizar as transformações de Galileu. Tá? As duas coisas se complementam, né? Por quê? Porque a soma de velocidades é uma consequência das transformações de Galileu, né? Então, se não vale mais a soma de velocidades, então alguma coisa não vai funcionar nas equações de Maxwell. Então, aquilo que eu falei para vocês, você deduz que a velocidade da luz é c das equações de Maxwell sem explicitar o sistema de coordenadas. Você não diz se você está, por exemplo, tomando a explicação da gente aqui, S', né? Sai que a velocidade da luz é c, seja lá qual o referencial, o sistema de coordenadas que você escolher, né? E aí, então, por isso, é claro que as transformações de Galileu não vão, né? Por transformações de Galileu, as equações de Maxwell não vão preservar a forma, tá? Então, a gente chega nesse ponto,
que a gente não consegue experimentalmente, podia ser algum problema teórico aí, que a gente tivesse que reformular a teoria e que a gente encontrasse, que as equações de Maxwell tivessem algum problema, que a gente preservasse a mecânica newtoniana, né, a relatividade de Galileu, e que isso seria verdade se a gente encontrasse velocidades da luz que dependesse da fonte, né, variações da velocidade da luz no vácuo. Então, se isso acontecesse, o fato das equações de Maxwell não preverem isso, diria que ou aquilo não representa a luz, ou então a gente teria que reformular aquilo, né? Mas não. O que acontece? São as equações de Maxwell que sobrevivem. Por quê? Porque você não consegue medir variações na velocidade da luz, tá? Então isso fica, todos os experimentos, aquilo que eu estou falando, feitos não encontraram variação na velocidade da luz, né? Então isso vai ficar em aberto por 30, 40 anos, vão vir outros cientistas, né? Já, por exemplo, né? Já que as transformações de Galileu não, as equações de Maxwell não são covariantes por transformações de Galileu, quais são as transformações que fazem preservar a forma nos referenciais inerciais das equações de Maxwell, né? Então vai vir Lorentz com as transformações de Lorentz. Mas mesmo assim, esses cientistas, eles estão muito enraigados, digamos assim, à ideia do tempo absoluto. A ideia de que tem que ter alguma coisa aí que vá consertar esse problema do tempo absoluto, né? E aí, isso vai se estendendo, né? E aí a gente vai chegar em 1905, né? Com o Einstein, né? Que vai dizer, meu amigo, a vida é isso. A física é isso. Se a gente está complicando demais, deve ter uma solução mais simples que essa. E a solução mais simples que essa é o que o experimento está dizendo. A velocidade da luz no vácuo é sempre assim. Certo? Agora não tem jeito. Se a velocidade da luz no vácuo é sempre c, então a soma de velocidades não vale para a luz. Aí vai ter que voltar atrás. Vai ter que lembrar. Mas o que foi feito para a soma das velocidades? No caso lá das transformações de Galileu. A soma de velocidade assume que o tempo é absoluto. Então não tem jeito. Ou você assume que C é absoluto, ou você assume que o tempo é absoluto. As duas coisas são incompatíveis. Assumir as duas coisas é incompatível. Então, quando você impõe, que é o que o experimento está dizendo, que as equações de Maxwell estão dizendo, que C é constante, é independente de referencial, você necessariamente derruba o fato do tempo ser absoluto, tá? Agora, isso é outra história, né? Isso vai ficar para um outro curso. Eu espero que a gente possa fazer a continuação desses vídeos num outro curso, tá? Então, isso aqui começa, né? É a relatividade especial. Vem toda a formulação e as implicações que a relatividade especial vai trazer. É isso aí, encerrei o que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado.